Professor, meu amigo Oscar Naval disse que consegue separar a água em hidrogênio e oxigênio no laboratório. Pode isso? Claro que pode. O processo de separação da água em seus constituintes hidrogênio e oxigênio, realizado no laboratório, chama-se eletrólise. Desta forma, formam-se hidrogênio em um eletrodo e oxigênio em outro. O volume obtido de hidrogênio gasoso é o dobro do volume de oxigênio gasoso. Evaporou. Pode me explicar por que isso acontece? Seria por conta da fórmula da água que tem 2 átomos de hidrogênio para um de oxigênio? Certíssima. O eletrodo de grafite do lado direito recebe elétrons, que partem do cátodo e percorrem o fio vermelho. Nesse eletrodo, os elétrons se ligam aos hidrogênios que rompem a ligação com o oxigênio. Inicialmente formam-se átomos de hidrogênio, que rapidamente se convertem em moléculas de H2. No eletrodo da esquerda, o oxigênio carregado negativamente libera elétrons que percorrem o fio azul em direção ao ânodo. Inicialmente, formam-se átomos de oxigênio, que rapidamente se convertem em moléculas de O2. Eva, observe os volumes de gás coletados. Hidrogênio no tubo direito e oxigênio no tubo esquerdo. O processo que acabamos de ver, decomposição da água, recebe o nome de reação química. Reação química é o processo de transformação da matéria, onde substâncias denominadas reagentes se transformam em outras substâncias denominadas produtos. O processo envolve quebra de ligações nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. No processo de separação da água em hidrogênio e oxigênio, a água é o reagente e o hidrogênio e o oxigênio são os produtos. Neste esquema, no lado esquerdo são mostradas as rupturas das ligações H-O. No lado direito, é mostrada que, a partir de 2 moléculas de água, formam-se 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Acima da seta, há a indicação da necessidade de corrente elétrica necessária para romper as ligações. Reações elementares são aquelas que ocorrem em uma única etapa. São reações unidirecionais e representadas com uma seta simples da esquerda para a direita. Simbolismo: reagente A produzindo B e C. De acordo com o número de partículas de reagentes envolvido no processo, a reação é chamada de unimolecular. Reagente A produzindo B e C. Bimolecular, reagentes A e B produzindo C e D. Trimolecular, reagentes A, B e C produzindo D e E. Mecanismo composto, também chamado mecanismo por etapas, é aquele que envolve mais de uma reação elementar. Incluem mecanismos de reações em cadeia, mecanismos de reações catalíticas, etc. Simbolismo: na primeira etapa, o reagente A produz B e C. Na segunda etapa, os produtos da primeira etapa tornam-se os reagentes B e C, produzindo D e E. Na etapa global, simplificando as 2 etapas, o reagente A produz D e E. A primeira etapa é unimolecular. A segunda etapa é bimolecular. A última é o resultado das 2 anteriores, e a seta foi substituída pelo sinal de igual. Reações reversíveis são aquelas onde, simultaneamente, os produtos reagem entre si para regenerar os reagentes. Simbolismo: reagente A produz B e C. Simultaneamente, os produtos B e C regeneram a substância A. Resumindo, A produz B e C, ao mesmo tempo, B e C regeneram A. O simbolismo da terceira linha é a junção das 2 anteriores, e a seta dupla indica que a substância A é reagente da esquerda para a direita e produto da direita para a esquerda. Amiguinhos,
se as duas reações estão ocorrendo simultaneamente, quando elas param de acontecer? Professor, meu amigo Alambrado me mostrou um gráfico interessante que gostaria de compartilhar com os colegas. Permite? Claro, evaporou. Evinha, explica aí esse treco. Professor, se entende direito, no começo temos apenas reagentes e nada de produtos. Assim, a velocidade de reação direta é máxima e a velocidade da reação inversa é nula, à medida que o tempo passa. Os produtos reagem para regenerar os reagentes. O gráfico mostra que a velocidade da reação direta diminui com o tempo, enquanto a velocidade da reação inversa aumenta, até que as velocidades se igualam na linha tracejada. Aí a reação reversível acaba, certo? Dê os parabéns para o amigo Alambrado. Sua interpretação do gráfico foi fantástica, mas a reação reversível não acaba quando as velocidades se igualam. Elas continuam ocorrendo, ou seja, a quantidade de produtos formada na reação direta é igual à quantidade de reagentes formada na reação inversa. É o que chamamos de estado de equilíbrio dinâmico. Futuramente iremos detalhar esse fenômeno. Obrigado aos dois. Uma equação química, segundo a IUPAC, é uma representação simbólica de uma reação química, estruturada para mostrar os reagentes à esquerda e os produtos à direita. Simbolismo: reagentes resultando produtos. A simbologia usada nas equações pode mostrar as fórmulas molecular ou os íons envolvidos na reação. Exemplos: 2 moléculas de H2 mais uma molécula de O2, produzindo 2 moléculas de H2O. Um cátion Ag mais reage com uma molécula de HCl, produzindo um precipitado HCl e o íon H+. Professor, o que vem a ser precipitado? Esteriliza. Lembra do coeficiente de solubilidade? Pois é. O cloreto de prata formado na reação é pouco solúvel e, à medida que ele se forma, não se dissolve e vai para o fundo do recipiente. A esse fenômeno damos o nome de precipitado. O traço colocado abaixo da fórmula serve para indicar que se trata de um precipitado. Beleza? As proporções entre as substâncias, chamadas de coeficientes estequiométricos, são números colocados antes de cada fórmula. O número 1 não precisa ser indicado. É conveniente também indicar os estados físicos das substâncias. Exemplo: zinco sólido reage com ácido clorídrico em solução aquosa. Produz solução aquosa de cloreto de zinco e gás hidrogênio. Separando os reagentes dos produtos, utilizam-se uma seta simples para reações diretas, 2 setas com sentidos opostos para reações reversíveis, sinal de igualdade para a reação global de um mecanismo. Acima da seta, podem ser usados sinais para indicar calor, letra grega, delta maiúscula, luz, letra grega, lambda, corrente elétrica, elétron com carga negativa, catalisador, CAT, ou símbolo químico do catalisador. S indica sólido, L indica líquido, G indica gás, AC indica solução aquosa, seta para baixo indica precipitado, seta para cima indica liberação de gás, delta indica necessidade de aquecimento, lambda indica necessidade de luz. Espaço entre os sinais de menor e maior serve para colocar a fórmula do catalisador. Dupla seta indica reação reversível. Professor, sou obrigado a colocar esses símbolos em todas as equações. William, na maioria das vezes não colocamos tais símbolos, pois para efeito de cálculos eles não são necessários. Se você deseja que a equação seja mais fiel à reação que a simboliza, é conveniente colocar. Entendeu ou quer que desenhe? Vamos a alguns exemplos. Quem poderia traduzir a primeira equação? Essa é fácil! 2 moléculas de água no estado líquido, ao sofrer eletrólise, isto é, ser submetida a uma corrente elétrica, produzem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ambas no estado gasoso. Muito bem, William. Quem poderia ler a segunda equação?
Ainda não aprendi essa molécula em formato hexagonal, mas pesquisando, descobri que trata-se do fenol. Então, uma molécula de fenol reage com 3 moléculas de hidrogênio produzindo uma molécula de ciclohexano. Descobri esse nome no Google. O símbolo do níquel, acima da seta, indica a traça de um catalisador. O número 180 graus corresponde à temperatura necessária para ocorrer a reação. Pelo que aprendemos, o correto é 180 graus Celsius. Não há indicação dos estados físicos das 3 moléculas. Beleza, Esther Elisa. Mostrou proatividade ao procurar os nomes das fórmulas desconhecidas. Quem poderia ler a terceira equação? Essa eu aprendi nas aulas de biologia. Trata-se da reação de fotossíntese. 6 moléculas de gás carbônico reagem com 6 moléculas de água, na presença da energia solar. O desenho acima da seta representa o Sol. Como resultado, formam-se uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Professor, esse Armando Golpe é um gênio, sabe muito! Sim, mas o importante é que todos estão empenhados. Trabalhando em grupo, todos aprendem e cada um contribui com o que sabe, motivando o outro. Todos estão de parabéns. Mais alguns exemplos. Carbonato de cálcio, ao ser aquecido, libera gás carbônico, deixando um resíduo de óxido de cálcio. No segundo exemplo, o bicarbonato de sódio, ao ser aquecido, produz carbonato de sódio sólido, gás carbônico e vapor de água. No terceiro exemplo, o nitrato de prata exposto à luz deposita prata metálica, liberando vapores de dióxido de nitrogênio e oxigênio. No último exemplo, a sacarose sofre hidratação, na presença de ácido sulfúrico, que age como catalisador, produzindo glicose e frutose. Pesquisem o que significa catalisador e troquem figurinha entre vocês. Balancear uma equação química é encontrar os coeficientes estequiométricos para garantir que o número de átomos de cada elemento nos reagentes seja igual ao número de átomos desses elementos nos produtos. A IUPAC estabelece que esses coeficientes sejam os menores valores inteiros. Equação não balanceada. H2 mais O2 produzindo H2O. Equação balanceada. 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Equação balanceada, mas não de acordo com a IUPAC. 4H2 mais 2O2 produzindo 4H2O. Os principais métodos para balancear equações químicas são algébrico, tentativa, também conhecido por Macho, redox. O método redox será visto posteriormente, pois é preciso explicar o que significa redox. Vamos ao método algébrico. Consiste em atribuir letras aos coeficientes e escrever equações matemáticas. Exemplo: a CH4 mais BO2 produz CCO2 mais DH2O. Equações matemáticas para cada elemento. Elemento carbono, A igual a C. Elemento hidrogênio, 4A igual a 2D. Elemento oxigênio, 2B igual a 2C mais D. Amiguinhos, sei que vocês são feras em equações matemáticas. Encontrem os valores de A, B, C e D. Parem o vídeo, resolvam o pepino e depois confiram com minha resposta. CH4 mais 2, O2 produz CO2 mais 2, H2O. Método Macho. Este acrônimo indica o caminho para efetuar o balanceamento por tentativa. Começamos pela letra M de metais. Depois vamos para a letra A de ametais, tirando carbono, hidrogênio e oxigênio. A seguir, balanceamos a letra C de carbono, seguida da letra H de hidrogênio e a letra O de oxigênio. Exemplo: KMNO4 mais HCl, produzindo KCl mais MnCl2 mais H2O mais Cl2. Nesta equação temos 2 metais, letra M de macho, K e M, N. Começando pelo K, observamos que ele já está balanceado. Um átomo no primeiro membro da equação e um átomo no segundo membro.
1 KMNO4 mais HCl, produzindo 1 KCl mais MnCl2 mais H2O mais Cl2. A seguir, vamos para o Mn. Também já está balanceado, um átomo de cada lado. 1 KMnO4 mais HCl, produzindo 1 KCl mais 1 MnCl2 mais H2O mais Cl2. Chegou a vez do ametal, letra A de macho, Cl. Ainda não sabemos o coeficiente do cloro no primeiro membro, mas já sabemos que no segundo membro existe 1 Cl no KCl e 2 Cl no MnCl2. Falta definir o coeficiente do Cl2. Vamos então para o oxigênio. Já sabemos que existem 4 átomos no primeiro membro. Logo, o coeficiente da água será 4. 1 KMnO4 mais HCl, produzindo 1 KCCl mais MnCl2 mais 4 H2O mais Cl2. Com isso, determinamos o número de hidrogênios no segundo membro. 8. Que será o coeficiente do HCl? 1 KMnO4 mais 8HCl, produzindo 1 KCl mais 1 MnCl2 mais 4H2O mais Cl2. Está faltando apenas o coeficiente do Cl2. O número de átomos do cloro no primeiro membro é 8. No segundo membro já temos 1 cloro do KCl e 2 cloros do MnCl2. Logo, faltam 5 átomos de cloro. Então, o coeficiente do Cl2 será 5 meios. 1 KMnO4 mais 8HCl, produzindo 1 KCl mais 1 MnCl2 mais 4H2O mais 5H2Cl2. Pela IUPAC, os coeficientes devem ser os menores números inteiros. Basta multiplicar todos por 2. 2 KMnO4 mais 16 HCl, produzindo 2 KCl mais 2 MnCl2 mais 8H2O mais 5Cl2. Professor, como fica o balanceamento das equações iônicas? Bem observado, evaporou. Além de balancearmos os átomos ou íons, precisamos balancear as cargas. A soma das cargas no primeiro membro deve ser igual ao do segundo membro. Exemplo, 2MnO4 com uma carga negativa, mais 16 HCl, produzindo 2Mn com 2 cargas positivas, mais 8H2O, mais 6Cl com uma carga negativa, mais 5Cl2. Observe que no primeiro membro sobram 2 cargas negativas, e no segundo membro também. 4 cargas positivas de 2Mn, 2 mais e 6 cargas negativas de 6Cl menos. Efetue o balanceamento das equações a seguir. N2 mais H2 produzindo NH3. KOH2 mais H3PO4 produzindo Ca3PO4.2 mais H2O. C4H10 mais O2 produzindo CO2 mais H2O. PCl5 mais H2O produzindo H3PO4 mais HCl. Cr2O7 mais HBr, produzindo Cr3 mais Br mais Br2 mais H2O. Considere a equação AU mais CN1- mais O2 mais H1, mais produzindo AuCN4- mais H2O. Calcule a soma dos coeficientes após o balanceamento. A vida é semelhante à química. Ambas são cheias de ação, reações e, às vezes, explosivas. A vida não funciona como uma equação química, mas você sempre tem que equilibrá-la. Às vezes, a vida precisa de um catalisador para acelerar as mudanças que tememos. A vida é como o balanceamento de equações químicas. É preciso dosar o que comemos, como comemos e como gastamos nossa energia. Sugiro que leia recomenda A Equação de Deus. Autor: Michio Kaku. Tradução: Alexandre Sherman. Editora: Record. Data da publicação: 8 de agosto de 2022. Edição: Primeira. That's all, folks.